Boa noite a todos. Boa noite, amigos que nos assistem pela internet. Eu gostaria, antes de tudo, de fazer uma leitura bem interessante, tá? Daqui do livro Minutos de Sabedoria. Não transforme sua prece em preditório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Então, neste mesmo espírito, vamos fechar os nossos olhos, abrandar o nosso coração. Caridoso Pai, estamos aqui, em Sua presença, sob a luz dos ensinamentos do Cristo. Vamos abrandar os nossos corações para que possamos, nessa noite, receber todas as informações, para que possamos transmiti-la a todos que estão à nossa volta. E que assim seja. Estaremos com a preleção, tá, do Júnior, que é o irmão aqui da nossa casa, do Humberto de Campos, o Evangelho Nascente. Ok? Passo agora a palavra para o Júnior. Tá? Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. O Evangelho Nascente, no capítulo 20, que é o que eu vou abordar com vocês, o nosso tempo é exíguo, é curto. E é um papo bom esse, muito bom. Humberto de Campos é um autor que ele criticava a doutrina espírita enquanto encarnado, e quando desencarna diabético, cego, abre e consegue enxergar tudo do lado de lá, e escreve elogiando e mostrando o que acontece do lado de cá. Interessante isso, viu? Então, Parnaso Além Túmulo, ele escreve no Parnaso, um grandíssimo escritor. Só para quem não leu, compensa, viu, gente? O livro é de 1932. Chico nasceu em 1910, é o primeiro livro dele. Tem 9 autores brasileiros, 4 portugueses e um desconhecido. Desconhecido, não, ele não quis se identificar. Né? Então, só para vocês saberem, etc., o livro é dele. Então, Humberto de Campos não é uma leitura comum, vale a pena. Se vocês gostarem da doutrina, que é um dos assuntos que nós vamos puxar hoje. E ele fala de uma passagem do mestre, muito bonita, e diz o seguinte, diz que Jesus ficava na casa de Simão Pedro, com frequência. E a quantidade de pessoas que o procuravam era muito grande, por razões óbvias. Não é? Em uma dessas circunstâncias, vinham 3 pessoas que não se conheciam e começavam a se conhecer ali na hora e trocar algumas palavras. Eliaquim, Ruth e Deia. Deia e Ruth, na verdade. Eliaquim vem conversando e falando assim, ora, esse tal de Jesus, que ouço falar bem, tem um parente que está para morrer. E ele tem umas vinhas muito boas. Quem sabe esse Jesus me ajuda a conseguir as vinhas dele? Ele vai precisar de dinheiro, está morrendo mesmo. E nisso se achega a segunda pessoa que estava vindo do outro lado e que começa a trocar algumas palavras também com ele, vendo o assunto. E essa pessoa chamava-se Deia. E ela havia sido trocada, seu marido a havia largado,
para poder abraçar uma outra pessoa, e ela estava com raiva dessa pessoa e ela queria matá-la. E ela disse: ouvi falar que ele é um mago. Quem sabe ele não me ajuda a matar aquela mulher que deixou o meu lar vazio? E por último, a terceira pessoa disse o seguinte: ora, na verdade, como preciso é de muita coisa, quero é muito mais. Quem sabe esse mago poderia me ajudar em relação a isso. Estou com um noivo, na verdade, Ruth tinha um noivo, ela era mais nova, e ele nada de falar em casamento. E ela queria de todo jeito ficar com o rapaz foi demonstrando desinteresse, se afastando dela, etc, etc, etc. E ela queria procurar Jesus para que ele fizesse algum feitiço, esse é o termo que ela usa, feitiço, para que ele pudesse ficar com ela novamente. Jesus estava atarefado. A casa de Simão Pedro, vocês podem visitar, gente. Quem tiver chance, faz 2 anos que eu fui para lá, dá para visitar, fica pertinho da praia. Ela está preservada, tudo com vidro, para o pessoal não entrar no sítio arqueológico, tudo isso aí, viu? Mas vocês podem visitar, é bonito, viu? Negócio emocionante, vale a pena. Inclusive, ali é um lugar que não é cobrado. Vocês podem entrar e ficar. Essa casa de Simão Pedro está preservada. Vamos lá. Jesus estava atarefado e Jesus chama Simão Pedro e diz o seguinte: me ajude a atender essas outras pessoas que estão chegando, enquanto eu vou conversar com as outras, as quais não posso abandoná-las nesse exato momento. Jesus ali pede uma ajuda a ele. Né? Pede uma ajuda, vá atendendo aquelas. Ele trabalhava com ele já, não é? Vai fazendo de um lado, vou fazendo do outro. Muito bem. E a hora que Pedro vai até lá, escuta. E a hora que ele começa a escutar o que elas têm a falar, ele já havia escutado o que Jesus havia falado, e ele diz para ele aqui: ora, que pensas tu? Queres por acaso ser um abutre de seu parente? Aqui não encontrarás nenhum vassalo. Mate-o do jeito que você quiser, mas aqui, com o mestre, isso não vai acontecer. Falou, bravo. Suma daqui. Vai em direção à segunda pessoa, ou seja, e Deia e diz o seguinte: se por acaso estás sozinha, talvez seja porque teu marido viu como tu és má, perversa, querendo matar uma outra pessoa. Suma daqui, aqui também não é teu lugar. E chegando por fim a Ruth, aquela que o namorado estava se afastando, e diz a ti: aqui também não é lugar de luxúria. Se é para ficar junto, ficará. Se não é, não ficará. E pronto. E a hora que ele vira a porta assim, bate a porta com força. Pedro era uma personalidade mais sangue caliente, né? Como dá para sabermos. Então, ele não era uma pessoa com uma personalidade calma e tranquila, nem de longe. E a hora que ele fecha a porta e bate a porta, ele dá de cara com quem? Jesus. E Jesus olha para ele com os olhos cheios d'água. E Pedro vai tirando o sorriso do rosto. Mestre, fiz aquilo que pediste. E Jesus diz a ele: Pedro, é assim que vós conduzis aqueles que precisam de ti? Acaso não sabias os defeitos que eles possuem? É difícil imaginar o defeito dos outros. E Pedro vai ficando quieto. Para quem estava gritando até 10 minutos atrás, ele vai ficando pequenininho. E Jesus continua a dizer a ele: Pedro, sombras mais sombras só podem dar em escuridão. Vou falar de novo. Sombras mais sombras só podem dar em escuridão. Vou falar de novo. Sombras mais sombras só podem dar em escuridão. Jesus. E aí Pedro vai diminuindo, vai tentar sentar-se, nem acha a cadeira. Encosta-se em qualquer lugar e Jesus continua.
com os olhos cheios d'água. E Pedro vai ficando sem condições de falar, prestando atenção absoluta no que o mestre falava. Os outros que estavam em volta, quando Jesus falava de forma firme. Todos eles falam isso. Firme, objetiva e carinhosa. Difícil imaginar isso. Mas ele era firme, dizia aquilo que era para dizer, sem ofender, sem agredir e nem com o intuito de menosprezar a quem quer que fosse. Emmanuel fala muito isso. Muito bem. A hora que Pedro vai olhando nesse sentido, Jesus diz, observaste, Pedro? E Pedro diz assim, mestre, acaso não fiz aquilo que vós recomendais? A usura presente, a luxúria presente. E Jesus diz, no mundo há censores demais, Pedro. Palavra comum de hoje. Já tem muita gente que critica. A gente não precisa de mais gente para criticar. Há muitos que descobrem as chagas alheias, Pedro. Poucos que a remediam. Vou falar de novo. Há muitas, Pedro, há muitas pessoas que descobrem as chagas alheias. Poucos que a remediam. Vou falar de novo. Pedro, há muitos que descobrem as chagas alheias. Poucos que a remediam. Por que eu falei 3 vezes 2 frases importantes do mestre? Porque acontece demais. Está vendo? Olha lá, pinguço. Oh, bem feito. Olha lá, outro lá, cai para azar dele. Que é? Onde que está? Aqui se faz, aqui se paga. Não é assim, não. Quem nunca escutou isso? Mas não é isso que Jesus ensina. E ensinou isso a Pedro, que tem uma personalidade mais agressiva, não é? Que não é assim que se resolvem as coisas. As pessoas vão procurar você para ajudar de maneira egoísta, para você resolver o problema delas. Não fique triste com isso. Porque os espíritos mais evoluídos vão te ajudar do mesmo jeito, mesmo sabendo que é um pedido egoísta. Claro, não sendo nada ilícito ou que prejudique outrem, obviamente. Mas eles não vão se sentir usados. Espíritos evoluídos ajudam de uma maneira espontânea. Pediu, tô. Precisou, estou aqui. Chamou, estou indo. Espírito evoluído é isso. Não fica, não, sei lá. Quem? Não, que essa pessoa de jeito nenhum. Ele não faz isso. E ali Jesus dá outra lição para Pedro. Olha que essa lição de Simão, por isso eu trouxe ela para vocês na noite de hoje. Porque dentro desse pedacinho do Evangelho de Humberto de Campos, tem muita coisa interessante. A abordagem em relação aos defeitos humanos, que Jesus faz com Simão Pedro, que uma postura mais agressiva, como muitos defendem, Simão Pedro agiu com Ruth, agiu com Deia e com Eliaquim, não são a melhor forma de tratar os outros. Ainda que os outros estejam fazendo coisa errada. Ainda que os outros não estejam corretos. Ainda que eles estejam contrários às leis de Deus. Jesus ali dá uma dica para Pedro. E diz o seguinte, Pedro, não é assim que se pesca quem está precisando. E Jesus vai continuando a fala. E diz o seguinte, acaso não vos recordais que não vim aqui para salvar os sãos? Eu vim para ficar com os doentes. Não só os doentes de físico, os doentes de alma. Todos nós. Os doentes de alma. Doentes que têm inveja, que têm orgulho, que têm sentimentos de agressividade, que têm sentimentos de luxúria, de posse da outra pessoa, meu marido, meu filho, minha mulher. Não ficou comigo, não fica com mais ninguém, bala na cara. Coisas que, lamentavelmente, a gente vê nos noticiários de jornal rotineiramente. Jesus ali ensina que ainda que a pessoa tenha toda essa sorte de defeitos, não é através de um outro defeito, porque ele diz isso a Pedro. 20, a intolerância.
vinte, em vossos olhos o ódio. Ou seja, ainda que a pessoa esteja fazendo alguma coisa inadequada e venha lhe pedir algum tipo de ajuda para algo ilícito, Jesus quis dizer a Pedro, falamos de Simão Pedro, um pescador, um homem tosco, com pouco nível cultural, não obstante o seu grande nível de evolução espiritual, obviamente, não foi escolhido de maneira aleatória, sabemos disso. Mas era uma pessoa tosca, simples, um roceiro. E Jesus conseguia mostrar para ele que havia outras formas de você conseguir angariar isso. E se é possível angariar com uma pessoa com poucos dotes intelectuais, pelo menos à luz da época, imagine com outros. Jesus aí deixa outra lição para nós. Não é? Se você estudou um pouquinho mais, se você teve chance de ter algum tipo de oportunidade na vida, pouco ou muita, a tua obrigação é, portanto, maior. Se alguma pessoa te distratar, não é justo nem coerente, um pouco correto se faz a quem deseja seguir o Evangelho, aliás é o tema, que você a trate do mesmo jeito. Jesus diz isso a Simão Pedro. E conclui, ou seja, Simão Pedro, trevas mais trevas só dão em escuridão. Jesus dá uma fórmula matemática para ele. E Pedro aprende isso. O básico, mal com o mal, não pode dar alguma coisa boa. Não é assim que nós devemos resolver. Essa passagem de Pedro, não obstante Eliaquim, quantos Eliaquins existem? Pessoas esperando o outro para morrer, para pegar os seus bens. Tem pouco ou tem muito? Tem muitos Eliaquins até hoje. Gente que está esperando herança. Tem um monte. Quantas Déias existem que perderam os seus maridos ou foram traídas, ou homens também, e que querem matar o outro porque este não o escolheu ou não quis ficar contigo? E, por fim, quantas Rutes não existem? Não? Que está esperando uma pessoa para se casar, para se unir, deposita todos os seus votos, suas confianças, suas esperanças, a sua fase mais bonita da vida feminina, e depois de uma hora para outra, é jogada para fora como um bagaço de laranja. Jesus ali aproveita em uma daquelas passagens e demonstra 3 tipos de pessoas que mais de 2000 anos depois continuarão a existir. Ainda existem ideias no mundo, viu? Ainda existem Eliaquins no mundo. Ainda existem Rutes no mundo. E ainda existem Pedros no mundo. Às vezes, alguns entre nós, que querem resolver tudo aquilo que não está certo. Espera aí, não, aqui não. O mestre não disse que era assim? Espera aí, aqui, aqui não, some daqui. Quantos Pedros? Observe a situação em que você se encontra, como você se posicionaria. Nesse grande teatro que aconteceu no passado, todos nós temos um pouco, talvez, de Eliaquim, ou já tivemos um pouco de Ruth, um pouco de Déia, um pouco de Pedro, para quem sabe algum dia termos um pouco de Jesus. Essa é a finalidade. Esse é o néctar. É daí que vai sair o vinho de bom nível, de boa qualidade. Com o tempero de uma uva que já sofreu bastante as chuvas, as intempéries e as agressões. É daí que vai nascer. E Jesus ensina isso para Simão Pedro. Explica para ele que não é dessa forma agressiva que nós devemos cuidar ou tratar as pessoas que têm maus sentimentos. E olha que ele via tudo aquilo, ele viu aquelas pessoas falando mal, sabia que eram mal intencionadas. A primeira mulher disse até que achava que ele era um feiticeiro. Vamos pegar esse Jesus, esse feiticeiro, para que ele atenda aos meus desejos. Uma pessoa 100% mal intencionada. Ora, Simão Pedro, se vendo, qualquer um de nós vendo numa situação dessa, pouco provável que nós agíssemos diferentes. E ele, como tinha uma personalidade mais agressiva, um pouco mais sangue quente, café no bule, achou que era a maneira correta. Jesus ali ensina que não é assim que funciona. Porque quando você age com agressividade, fala alto, você também começa a ser povoado
por espíritos aos quais ele condenava presente nos outros, apenas com outro tipo de defeito. Fiz-me claro? Ou seja, o mesmo tipo de espírito que estava assediando aquelas pessoas, também assediariam você. Apenas com outro tipo de defeito. Só isso. Ele quis dizer, na verdade, para Pedro, Pedro, na verdade, você não é tão melhor do que eles. Ele disse isso, em palavras mais suaves, com os olhos cheios d'água. E quando nós começamos a entender que, como nós não somos muito melhores do que os nossos inimigos, ou que se dizem nossos inimigos, ou as pessoas que não gostam de nós, aí nós começamos a entender que a fala de Jesus faz um sentido enorme. E que nós precisamos modificar a nossa postura mesmo. Modificar a postura com quem gosta de nós é fácil. Difícil é modificar a postura com quem não gosta de você. Isso não é fácil. A pessoa que malemate dá bom dia, se der. Se fala mal de você, falando. E você ir lá e tentar resolver isso de alguma forma, ou pelo menos ter a tolerância necessária. A mesma tolerância que Jesus advertiu a Pedro, ele não teve, nem com Deia, nem com ele aqui, e nem com Ruth. Bonita lição. Ler Humberto de Campos, gente, é um negócio, depois que vocês passarem as obras básicas, quem gostar disso, eu trouxe um monte aí, tem vários aí, que eram lá da coleção minha, do meu pai, estão aí, né, no último Cohen, peguem e debrucem sobre aqueles livros, porque são muito bons, vale muito a pena. Bom, vou mostrar para vocês um videozinho curto que fala alguma coisa disso, que o nosso tempo é exíguo, gente, é bem curtinho. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só, gente, que troço interessante que ele fala ali para Pedro. Pedro é um sparring de Jesus. Pedro é uma situação, porque Pedro é muito emoção, ele fala aquilo que vem para a orelha sair. Então, a hora que Jesus anuncia o que vai acontecer, alguns imaginam que foi algo fortuito a crucificação de Jesus. Não foi. O mestre sabia exatamente o que ia acontecer, os apóstolos também. E ele anuncia isso. E Pedro, num afã de proteção a quem ele gostava muito, diz o quê? Não diga isso, mestre, não vai acontecer. Aí Jesus fica bravo com ele, vai até ele e diz a ele, explica a ele, de uma maneira um pouco mais firme. Pedro fica de boca fechada. Aprende meio na marra que as coisas não são do nosso jeito. É uma lição essa que Jesus dá a Pedro naquele momento. As coisas não são do jeito que você quer. Não há nada de errado em você desejar o bem a outra pessoa. Mas siga aquilo que o mestre está falando. Aprenda a respeitar isso.
Entenda como funciona. E ele continua. O videozinho é curto, não tem 2 minutos e 10 segundos. Mas ele é rico em ensinamentos. Ele é extenso em ensinamentos. Porque ele demonstra que a necessidade para o acompanhamento e a salvação não estava na fala de Pedro. Quando diz, mestre, nada lhe acontecerá. Não estava ali. Não era ali que estava. E Jesus completa, com o vídeo que vocês viram agora. Aquele que me seguir, conquistar lá. Ele diz isso. Exatamente depois que ele acaba de ficar bravo com Pedro. Ou seja, não está aí a resolução do seu problema. Não pense assim. Não vai acontecer nada com você, está tudo certo, o mundo é cor-de-rosa. Ele não fala nada disso. E não pede para que se pinte dessa forma. Jesus ali dá uma lição de pai para filho. Ele trata Pedro de uma maneira coerente, justa e honesta. Não faz carinho com Pedro. Pai de verdade quer o bem do filho. Irmão também, Jesus é nosso irmão. E ali ele trata Pedro de uma maneira um pouco mais na ponta da agulha. Para o bem dele, não para o mal dele. Isso é importante. Porque essa maneira dele falar mostra a Pedro, presta atenção no que eu estou dizendo. Você não está prestando atenção. Não é me protegendo, querendo me proteger, aliás, que você estará conseguindo alguma coisa. Isso é uma lição para nós. Com superproteção com filhos. Não, nada vai acontecer, tudo certo. Não, pode acordar meio-dia que não tem nada, vai estar cheio de emprego. Estudar, não. Toca assim, etc. Jesus mostra que isso não acontece. Na verdade, sem esforço e dedicação, nada dará certo. E tudo está atrelado aos seus ensinamentos. Não fuja deles. Ele diz isso a Pedro. Ele havia acabado de dizer o que ia acontecer, e Pedro, no afã de proteger, fala algo contrário. Ou seja, Jesus quis dizer, até mesmo para me proteger, se eu estou dizendo algo que veio do Pai, você não deve dizer. É isso que ele diz naquele momento, nessa fala curta. Bonito até. Né? Mas é a visão de mãe, a visão de irmão. Imagina alguém que gostava de Jesus, nessa época, convivia com ele. Nós gostamos dele, amamos ele, estando longe dele. Pelo menos longe fisicamente, talvez. Agora, imagine quem convivia com ele. Você acha que ele queria que acontecesse algo com ele? Tanto que o outro fato que vai acontecer mais para frente é quando ele desembainhará a espada e cortará a orelha do soldado romano. Quando ele vai levá-lo preso pela primeira vez. Lembram disso? E Jesus segura a mão dele. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus dá a mesma lição para ele 2 vezes. Por que ele precisou ensinar 2 vezes a mesma lição para a mesma pessoa? Porque a gente demora para aprender. É assim mesmo. Você acha que você vai deixar de ser agressivo da noite para o dia? Não. Vai deixar de ser orgulhoso da noite para o dia? Não. Vai deixar de ser egoísta da noite para o dia? Só você serve, só a sua opinião é a melhor? Não. Essa é a razão da reencarnação. A gente precisa de uma segunda chance, de uma terceira, de uma 10ª chance. Porque nós somos duros na queda. Os nossos defeitos são pesados mesmo. E Jesus ensina isso naquele vídeo de 2 minutos. Ele disse a ele que havia acabado de ensinar ao lado dele, na frente dele. E ele foi lá e, com afã de ajudar, ele dourou a pílula. Jesus não gostou. E explicou para ele que era para ajudá-lo, não para prejudicá-lo. E isso é um ensinamento cristão mesmo, que ajuda a interpretar e a entender como funciona a nossa relação com as pessoas que têm defeitos e te procuram. Elas vão te procurar. Se a pessoa está te procurando, ela está vendo em você uma luz. E se ela está te procurando do jeito que procurou a Deia, do jeito que procurou a Ruth, ou do jeito que procurou o Eliaquim, um querendo o dinheiro do outro, a outra por causa do namorado, o outro porque o marido largou, etc. Que tipo de situação vocês acham que convive no mesmo mundo 2000 anos depois? Vão continuar a acontecer. Claro que continua. E se alguém uma hora chegar para vocês, cuidado para não agir como Pedro. Cuidado. Porque vocês estão perdendo a chance de fisgar o peixe, do mesmo jeito que Jesus fisgou a ele. Pedro é um pescador.
Um homem tosco, simples, pessoa simples. Que expectativa tinha um pescador sem nível cultural? Não era filho de nobres, não era filho de uma classe abastada, não era um militar que tinha um bom poder na época. Não tinha nada disso. Qual é a expectativa de vida de um homem desse? 30 anos, 32 anos, 35 anos. Não mais do que isso. E Jesus diz a ele, quando Jesus o chama, ele havia ouvido falar muito bem de Jesus, começa a ficar com ele, e diz a ele, venha, fique comigo. Lembra quando Jesus falou agora para os apóstolos, quando ele vai para trás, para o fundo? Ele diz, eu sou um pescador, sou um simples pescador. E Jesus diz a ele uma das frases mais bonitas e mais famosas. Venha, vos farei pescador de homens. Olha que frase maravilhosa. Vos farei pescador de homens. Vou te ensinar o jeito certo de tratar os outros. É isso que ele disse para ele. Até mesmo quem faz coisa errada, até mesmo quem não gosta de você, até mesmo quando você sabe que o outro vem atrás de você mal intencionado. Ele ensinou isso tudo de uma vez. Nenhuma delas com agressividade, some daqui, peraí, deixa eu dar um chute em você. Ele não falou nada disso. Nada, nenhuma vez. Jesus ali demonstra claramente para nós que o amor triunfará. Vai dar certo. Pergunta 116 do livro dos Espíritos. Nenhum dos Espíritos ficará na erraticidade para sempre. Nenhum. Nada. Então, o pior dos assassinos vai dar certo. Está escrito. Então, se vai dar certo com eles, vai dar certo com você também. Vai sim. Pode ser que demore um pouco mais. Mas não fique triste, não. Vai se resolver. Tenha paciência e siga aquilo que ele falou. Essa oportunidade, essa resiliência de transformar aquilo que tem de ruim em algo bom é aquilo que nos torna pessoas melhores. O Espiritismo fala disso. Jesus fala disso. Kardec fala disso. Nosso tempo de terça-feira é curto, gente. Estou aí para terminar. Eu vou passar para vocês um videozinho curto do pessoal que, quando voltou do casamento casamento inglês, ele estava dentro do avião. Vou passar para vocês só para dar uma aliviada na fala. E também tem uma liçãozinha por trás disso também. Aliás, tem o coral nosso, né? Mesmo grupo, que era do Rei Leão, que estava junto, eles foram no casamento da Kate.
passei para vocês para encerrar essa passagem. Todo mundo viaja bem de avião? Acho que não, né? Tem um ou outro que dá uma balança. Chico era assim. Tem uma passagem bonita dele sobre isso, aliás. Não é? Vou contando agora, porque senão a gente não acaba, o nosso tempo é muito curto. Mas aqui também tem uma lição. Porque tem gente que consegue, dentro de um ambiente que tem gente angustiada, triste, segurando na cadeira, ansiosa, sem cobrar nenhum real, consegue fazer a sua vida mais feliz. Tem gente que faz isso. Mesmo quando ele também está sujeito a uma pressão, às vezes parecida que a sua, às vezes maior que a sua. Tem gente que consegue fazer isso. Jesus ensina isso lá atrás. Esse pessoal fez isso nesse voo. Desenvolver a arte de ajudar o próximo é algo treinável. Treinável. Dominar os próprios instintos egoístas também é treinável. O outro virá na sua frente. O outro comerá o primeiro pedaço de bolo. O outro comerá a primeira refeição que for oferecida. Se tiver apenas uma cama para 2 pessoas, é para o outro que você deve oferecer. É isso que ele ensina. Porque quem seguir os meus passos, atrás dele estará ao encontro de Deus. Buscai as minhas palavras. Jesus. Vós sois deuses. Meus caros, o tempo já é chegado, é curto, nossas palestras de terça, salvo as palestras mensais, são mais curtas em relação a isso, então eu vou deixar, antes da gente fazer a oração para acabar, vou deixar um recado, porque o COEM encerrou as suas atividades do primeiro semestre agora, na segunda-feira passada, onde tivemos a nossa festinha, uma confraternização modesta que nós fazemos, cantamos, coisas assim. Aliás, foi muito bonito, parabéns a todos os participantes. O coral, nós temos um coral, viu, gente? Tem isso também. E na próxima segunda-feira, é véspera de um feriado, nós não vamos estar aqui, mas as outras 3 segundas-feiras, o pessoal do ESD, Ensino Sistemático da Doutrina Espírita, da Federação Espírita Brasileira, os mesmos tópicos vão estar aqui. Eles falando e nós sentados aí, onde vocês estão. Estamos treinando treinadores. Estamos criando pessoas para que ajudem a formar outras pessoas para o futuro. E esse, para quem já fez o COEM, é um curso é aberto a todos, viu, gente? Quem tiver interessado, depois nos procure, a gente veja lá. É interessante que tenha feito o COEM, porque tem uma série de estudos necessários a serem concluídos antes, para não boiar, para não fazer nenhum comentário, às vezes, que vai sair muito fora, né, daquilo que a doutrina espírita prevê. Mas vocês estão convidados, pode vir assistir, é livre. Só vir aqui, vai ser às segundas-feiras, das 8, das 20 às 21h30. Vamos encerrar? Falei demais, né? Um dos defeitos múltiplos, não tem jeito. Maurício, você quer rezar para nós? Pode ser? Vem cá, faça favor. Vamos acalmar nossos corações, que já estamos num ambiente propício, onde a espiritualidade trabalhou para que possamos estar aqui esta noite. Então, agradecendo por esta oportunidade, vamos levar para casa os melhores sentimentos, as melhores energias, que possamos passar pelo passe, abertos, dispostos a receber tudo o que podemos neste momento. Voltamos aos nossos lares e possamos colaborar e compartilhar com todos que nos cercam. Que assim seja.